Comprei o imóvel e aí, quais são os próximos passos após a compra? Eu sou o Thiago Natantais, da JDL Imóveis, e vem comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar passo a passo. Número 1, financiamento. A compra financiada é uma das formas mais utilizadas nos dias de hoje. O que a gente tem que cuidar bastante? Na hora de rodar o contrato de compra e venda que a imobiliária faz, é ideal que a gente já tenha aprovação de crédito. Essa aprovação de crédito a gente pode até fazer antes das visitas, ela não tem custo nenhum e de uma certa forma faz uma segurança a mais para realmente tu ir no imóvel e fazer a proposta nele já com a garantia do crédito. Com a aprovação de crédito, a gente tira as certidões negativas do vendedor e do imóvel e a gente combina as assinaturas do contrato. Tá? Esse contrato a imobiliária faz, com todas as condições do negócio. Após assinado, a gente já encaminha ao banco todas as documentações complementares para a solicitação da engenharia do banco. A engenharia do banco, nada mais que o engenheiro do banco, ele vai lá no imóvel, confere realmente que o imóvel está em ordem, né, que esteja como garantia, eventualmente se precisar, né, retomar por banco, né? E nesse processo a gente tem que tomar bastante cuidado, o imóvel tem que estar realmente dentro da faixa de valor dele. Esse acompanhamento a gente faz sempre em todos os processos também, a gente acompanha o engenheiro na vistoria. Após o laudo do engenheiro, ele é lançado dentro do sistema do banco, o banco faz a parte jurídica, né, a análise dos documentos, assim como a gente fez o nosso contrato aqui, e combina a assinatura do contrato de compra e venda do banco. O pessoal pergunta muito para a gente aqui onde é que vai estar a escritura nesse momento, né? A escritura nada mais do que o contrato de compra e venda. Quando tu compra financiado, o contrato de compra e venda ele tem o mesmo poder que a escritura. A escritura pública não existe no processo como uma compra à vista, então é o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda assinado por todas as partes, a gente encaminha o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, é o encargo da cidade, ele é solicitado com os documentos, ele gera um boleto, cada cidade tem a sua taxa, né? E a gente tem que tomar bastante cuidado, porque essa taxa, ela às vezes pode ser avaliada para mais. Então a gente cuida bastante aqui no escritório sobre isso. Se precisar, a gente contesta para o cliente ter uma segurança a mais. E após o pagamento da taxa, a gente encaminha todos os documentos, tanto o contrato quanto o pagamento do ITBI, para o registro de imóvel. O registro de imóvel é a parte final, a parte mais importante, que nada mais nada menos que o CPF do imóvel. Ele tem todos os históricos, quem comprou, quem vendeu, por quanto, quais metragens, e ali vai averbar essa parte da tua compra e venda. Tá? Ali garante realmente a parte final. Esse processo é um pouco lento, a gente acompanha ele, mas não tem nenhum segredo. Tá? Após a finalização do registro, tem só os trâmites finais, que é as trocas de titularidade. Isso eu falo para um IPTU, para uma Celesc, para um SAMAI. Se for o caso de um prédio, um condomínio, a gente acompanha esse processo do início ao fim. 2. Compra à vista. Embora um dos processos mais rápidos, também é um dos processos mais perigosos. E quando eu falo perigoso, é perigoso justamente no começo. Aqui no escritório a gente tem o costume de tirar as certidões negativas do vendedor, do imóvel e só deixar o cliente assinar o contrato de compra e venda mediante essas apresentações. É importante a gente lembrar que uma compra e venda à vista, a gente poderia condicionar todo o valor integralmente na entrada no contrato, mas aqui a gente sempre costuma fazer um pagamento de um sinal no contrato e o saldo na escritura pública. Então a gente assinou o contrato, faz o pagamento da entrada, depois encaminha para o tabelionato gerar a escritura pública. Tá? Lá no tabelionato vai fazer o mesmo processo que o nosso, também vai tirar as certidões do imóvel, do vendedor, vai comprovar que está tudo tranquilo e a gente vai combinar a assinatura da escritura. Lá é feito depois o pagamento dos demais valores. Importante também que lá vai ter os encargos de tabelionato, das certidões de ITBI, e após a assinatura a gente encaminha para o registro de imóvel. Registro de imóvel é que nem um CPF do imóvel, então a gente é importante lembrar que ali vai ter todo o histórico, quem comprou, quem vendeu, quanto que foi negociado, quais as metragens, então ali é importante não esquecer de fazer esse registro. Muita gente compra à vista, faz a escritura, mas não registra. E a frase antiga, só é dono quem registra.
Depois de finalizado o registro, a gente encaminha a alteração da troca de titularidade do IPTU e também as demais processos de titularidade, como o condomínio, no caso de um apartamento, a Celesc, o SAMAI. Importante que do início ao fim a gente cuida do processo aqui no escritório. 3. Parcelamento direto. Esse caminho a gente poderia ter dois lados, que seria a compra de um imóvel pronto e um imóvel em construção. No caso de um imóvel em construção, a gente tem um pouco mais de facilidade no processo, porque é um acordo de parcelas com a construtora, um reforço de repente, né? Então é definido isso, colocado em contrato junto com a construtora, a gente assina o contrato, é feito os pagamentos mensalmente durante a obra. Assim que finalizar o parcelamento com a construtora, a gente encaminha a escritura de compra e venda. Aqui no escritório a gente cuida dessa parte também. Mesmo que o cliente comprou lá, faz 3 anos com a gente faz questão de acompanhar esse processo com o cliente. Então o que acontece? Ensinamos a escritura, entramos com o processo do registro e finalizamos a parte registral. Lembrando que o registro é que nem o CPF do imóvel. Então ali tem o histórico de quem comprou, quem vendeu, tá? Então ali tem realmente todo o histórico do imóvel. Finalizando essa parte de registro, a gente consegue alterar toda a parte de titularidade, se é um condomínio, se não é o IPTU, Celesc, SAMAI, todo esse processo a gente cuida aqui. Se for uma compra de um parcelamento direto de um imóvel pronto, aí o processo já é um pouquinho mais complexo. E isso eu falo complexo por quê? Normalmente os vendedores eles não acabam não conhecendo as escrituras com alienação fiduciária ou cláusula resolutiva. Elas têm garantia jurídica, tá? Mas eles acabam não conhecendo porque antigamente isso não existia com tanta frequência. Tá? Então hoje a gente acaba usando bastante isso porque não depende mais do vendedor, eventualmente o comprador pagando tudo certinho, fica ali tudo certinho, depois só dá baixa no registro imóvel. E o que eu quero dizer com essa parte de não depender mais do vendedor? Já no parcelamento de um imóvel pronto, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. E quando eu falo do cuidado é desde a definição do que caminho seguir. Hoje, muita gente acaba não conhecendo a parte da escritura da alienação fiduciária e a cláusula resolutiva. São formas de garantia que a gente pode usar hoje dentro de uma matrícula, onde vincula os parcelamentos. Então, a gente, na negociação mesmo com o vendedor, é importante a gente ter esse acerto, onde a gente já define qual caminho ser seguido. Com essa definição, a gente faz o contrato de compra e venda, menciona os parcelamentos e até o próprio contrato a gente encaminha depois para o tabelionato de notas para eles já gerarem a escritura com essa modelagem de parcelamento. Eles também, junto com isso, eles já geram as notas promissórias de todo o parcelamento e essas notas promissórias elas ficam com o vendedor do imóvel e mediante o pagamento, mês a mês, é entregue ao comprador. Após o pagamento da última parcela, é entregue no registro imóvel para dar baixa. Lembrando que esse processo, anteriormente, a gente já deu entrada no registro imóvel, já fica vinculado lá no registro imóvel, parcelamento, e depois a gente só dá baixa da alienação fiduciária, né, ou do parcelamento definido, né, para realmente aparentar como quitado dentro da matrícula do imóvel. Lembrando que a matrícula do imóvel é que nem um CPF, né, então fica todo o histórico do imóvel, quem era o comprador, quem é o vendedor, quanto que foi pago, qual a metragem, né, qual a localização do imóvel. E depois desse processo também, né, não pode esquecer sempre de trocar a titularidade, né, isso seja do IPTU, do Celesc, do SAMAI, ou no caso de um condomínio, né, o próprio condomínio. Seja para essas formas de negociação ou outras formas, conte com a equipe da JDL Imóveis e nos acompanhe nos próximos vídeos.